O Rio São Francisco faz parte da vida do povo nordestino. Cantado em verso e prosa, o rio é fonte de vida, trabalho e renda. O Velho Chico, inspiração para poetas e compositores, para o sertanejo, a esperança de que um dia a água chegue para aliviar a seca severa. A transposição do Rio São Francisco promete trazer água para o semiárido nordestino. Seguindo por mais de 2.800 quilômetros desde a nascente na Serra da Canastra, em Minas, o São Francisco passa pela Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Na divisa entre os dois últimos estados, deságua no Atlântico. Desde 2007, a transposição revirou a paisagem da Caatinga e agora já é realidade. O motor da primeira estação de bombeamento no eixo norte do projeto, em Cabrobó, cidade do sertão de Pernambuco, já começou a puxar água do Velho Chico e a despejá-la no canal, por onde vai percorrer 45 km e 900 metros. A transposição é uma redenção para essa área do Nordeste. Isso vai trazer toda uma perspectiva de desenvolvimento. Com a água é que a gente pode criar, né? Pode plantar, tirar o sustento da família, né? É com a água. A água está correndo agora, mas a ideia não é nova não. Já na época do Império falava-se em transposição do Rio São Francisco e durante todo o século XX vários governos tentaram tocar a ideia. Acontece que só em 2005 é que a Agência Nacional de Águas autorizou a captação de 26 metros cúbicos por segundo, de um total médio anual do Velho Chico de 2.600 metros cúbicos por segundo. Acontece que no mesmo período, uma agência de estudos meteorológicos norte-americana disse que o São Francisco é o rio que mais perdeu água em toda a América Latina. O percentual chegou a 35%. O projeto de interligação da bacia do São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional pretende abastecer os açudes e rios menores e assim armazenar água o ano todo. São 477 quilômetros de canais por onde a água do rio vai correr. Para isso, túneis, aquedutos, que são canais suspensos, estação elevatória e reservatórios ainda estão em construção. No eixo norte, a captação vai ser perto de Cabrobó. No leste, a água vai vir da barragem de Itaparica, no município de Floresta, todos em Pernambuco. Transpor a geografia do semiárido não é simples não. O projeto vai trazer a água do rio, que vai correr pelos canais e depois vai ser deslocada para a estação de bombeamento, que opera como um elevador de água. Com a bomba de sucção, a água dos reservatórios é jogada para cima e dessa forma continua a trajetória até os reservatórios por gravidade. A transposição é a maior obra de infraestrutura hídrica tocada no país. O eixo leste vai levar a água de Pernambuco para Paraíba e vai ter 216 quilômetros de canais. O eixo norte tem 260 quilômetros, cruza Pernambuco, Ceará e Paraíba até o Rio Grande do Norte. No total, 390 municípios vão se beneficiar com a transposição. A previsão inicial de custo dessa obra era de 4,7 bilhões de reais e até aqui a obra já consumiu 8 bilhões e 200 milhões de reais, dobrou de valor. O projeto executivo e que é o principal, o projeto executivo mal feito e mal estruturado. Então isso aí foi lançado esse projeto nessas condições e aí vai arrumando e vai consertando e vai acrescentando trechos. Tem previsões, por exemplo, de desapropriações que não tinha um projeto específico para essas desapropriações que veio onerar muito essas obras e tudo isso contribuiu para esses problemas. Mas a água que era para correr desde 2010 até agora não chegou. Segundo estimativas do Ministério da Integração, 12 milhões de pessoas serão atendidas, entre pequenos agricultores, casas e fazendas. O TCU fiscaliza a obra desde que ela começou em 2005 e de lá para cá encontrou muitas irregularidades em projetos, orçamentos e licitações. Além de verificar o uso do dinheiro público e a construção do projeto, o objetivo do tribunal foi melhorar a gestão das obras de transposição.
O que o tribunal tem feito é orientar o Ministério da Integração a ter melhores projetos, a ter um melhor processo de monitoramento e supervisão dessas obras e, a partir daí, acompanhar essas obras de uma forma mais eficiente. O TCU buscou oferecer uma visão geral dos problemas e dos contratos acompanhados. Em uma dezena deles encontrou projeto básico desconectado da realidade local, empresas contratadas sem condições operacionais para tocar a obra, movimento financeiro atípico e licenças ambientais vencidas. Esse quadro revelou a falta de planejamento que contribuiu para encarecer a obra. Nós temos procurado a cada ano cobrar do Ministério da Integração Nacional essas questões e tem sido praticamente todas resolvidas. O projeto foi redesenhado e agora já está mais de 70% pronto. Outro benefício que você pode mensurar é exatamente a continuidade das obras e, consequentemente, a manutenção desses empregos, que tem cerca de 8.000 trabalhadores lá no canteiro de obras. No entanto, a chegada da água ao usuário final depende ainda de outras obras que armazenem e distribuam as águas captadas do Rio São Francisco. São os subsistemas hídricos do projeto de integração. É o caso do Cinturão das Águas, no Ceará, previsto para ser concluído em 5 etapas. Inicialmente, vai atender a área do Cariri. Com a construção de 1.300 quilômetros de canais, sifões e túneis que levarão água para 12 bacias hidrográficas do estado. O trecho com 150 quilômetros vai trazer a água do reservatório de Jati para a região e vai alcançar mais de 1 milhão de pessoas. O balanço oficial é de quase 80% de obras concluídas, mas aqui no Ceará, em Jati, onde a gente está agora, ainda tem muito trator trabalhando. A ideia é trazer água de um grande reservatório que tem ali em cima, que vai ser abastecido com água da transposição e que também vai gerar energia. Energia essa para compensar um pouco do gasto em bombear a água do São Francisco. Depois, por esse mesmo canal que a gente está vendo aqui, a água segue para os outros reservatórios do sistema. O cinturão vai ter uma vazão de 30 mil litros de água por segundo, impulsionadas pela força da gravidade, sem precisar de bombeamento. O Eixão das Águas é uma parceria entre os governos estadual e federal. O objetivo é garantir o abastecimento de água para a população do semiárido no Ceará. O projeto vai alcançar todas as regiões do estado quando a obra for toda concluída. A previsão é que a primeira etapa seja entregue até o final de 2015, mas em auditoria, o Tribunal de Contas identificou atraso e falhas na fiscalização dessa obra. Os projetos que são elaborados pela Secretaria do Estado do Ceará sejam analisados pelo Ministério antes das obras começarem, antes dos repasses dos recursos serem efetivados, para que o Ministério consiga controlar melhor a qualidade desse empreendimento, para ele consiga entender o que está acontecendo de fato e, a partir daí, ter um melhor gerenciamento dessa obra, um melhor gerenciamento desse empreendimento, uma melhor segurança de que os recursos públicos da União estão sendo devidamente aplicados. As máquinas e os homens anunciam a obra. Isso traz esperança para quem vive na região. 5.000 famílias que vivem num raio de 5 quilômetros do canal deverão ser beneficiadas. A seguir, a revitalização da bacia do São Francisco e o que está sendo feito para garantir água de qualidade para o abastecimento da população. A Bacia do São Francisco é a terceira maior do Brasil, com 634 mil quilômetros quadrados de área de drenagem, o que equivale a 8% de todo o território nacional. Alcança 7 estados: Bahia, Minas, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e até Brasília, e 504 municípios ribeirinhos. Pelo menos 16 milhões de pessoas, ou 8,5% da população do país, vivem nessa bacia. E a maior concentração é no Alto São Francisco, com 56% de todos esses habitantes. Antes de se fazer o projeto, o governo deveria assegurar a vitalidade do rio e cuidar da água. Essa é a opinião dos que questionam a obra. O rio, como o canal principal de drenagem de toda a água que cai na bacia, e que vai para o tal escoamento
superficial, quer dizer, pelo solo, são ações, eu não falo de obras, são ações que não têm expressão, nem orçamentária, nem no seu esforço de mobilização. E a questão que se apresenta é a sobrevivência do próprio São Francisco. O Comitê da Bacia Hidrográfica denunciou a grave situação do rio. A vazão do curso d'água está diminuindo da nascente até a foz. O comitê adverte que não se trata de uma crise pontual, mas histórica, provocada por omissão e políticas desarticuladas de governos municipais, estaduais e federais. A falta de uma gestão integrada tem levado a bacia à exaustão. Além das mudanças climáticas, do avanço do aquecimento global, demandas excessivas sobre os aquíferos, né, que garantem, digamos assim, o escoamento de base do São Francisco, essa demanda excessiva sobre os aquíferos pode estar também afetando, né, sobretudo a pressão que se faz hoje em cima do aquífero Urucuia, né, onde vicejam fronteiras, né, para a produção agrícola de grande escala de exportação, onde o uso intensivo da água se faz de forma descontrolada. Bacia hidrográfica é a área na qual ocorre a captação de água para um rio principal e para os afluentes. A Bacia do São Francisco tem 168 afluentes. Desses, 99 são perenes e 69 intermitentes. Ficam secos durante parte do ano. A agricultura é, de longe, a maior consumidora dessa água. Em algumas regiões, a irrigação chega a gastar até 10 vezes mais que as casas. Isso porque, na Bacia do São Francisco, há 336.200 hectares de áreas irrigadas, 11% do total nacional, das quais 55% pertencem a empreendimentos privados. Então, essa ideia de que você tem aí um oceano para oferecer de água, ela foi bastante exagerada, e é preciso que essas populações das bacias doadoras compreendam que é preciso ter os pés na realidade, porque a situação, não é, da própria bacia e do próprio Rio São Francisco, ela é bastante grave em termos, não é, de um cenário futuro. Daí serem fundamentais as ações de recuperação, como controle de erosões, saneamento básico, contenção de barrancos, despoluição da água, melhoria da navegabilidade e preservação das matas ciliares. Sem esse esforço em várias etapas, a transposição fica comprometida. Auditores do TCU verificaram que o investimento para a revitalização é baixo diante da degradação do rio. Dos 7 bilhões e 700 milhões de reais dos recursos iniciais, somente 8%, ou 635 milhões de reais, foram disponibilizados nas bacias hidrográficas. Tão importante quanto a transposição é garantir que a água, de fato, do Rio São Francisco vai chegar e vai chegar com qualidade. O que se investiu efetivamente em revitalização da bacia é irrisório em relação ao que se investe em obra. Isso é um contrassenso. Nós podemos dizer aí que talvez nós tenhamos aí 20% dessas populações saneadas. As outras vão todas para dentro do São Francisco sem saneamento. Ao analisar 66 municípios de um total de 86 da área de influência da bacia, o TCU constatou que o serviço de coleta e tratamento de esgoto urbano só chega a 50%. A obra do Rio São Francisco por si só não é o suficiente. Ela depende de muito mais que isso. O tribunal tem outros trabalhos também que analisam especificamente para esses problemas, ou seja, em que medida esse rio está sendo revitalizado, esse rio tem condições de fornecer a água que essa população necessita. A revitalização da bacia é fundamental para garantir o abastecimento com qualidade e quantidade de água e passa por práticas de resgate e preservação ambiental, educação ambiental, mobilização e capacitação socioambiental de toda a população ribeirinha, além do reflorestamento para recompor a cobertura vegetal. São 38 programas ambientais com o objetivo de recuperar a vegetação nativa e os animais. A retomada da condição dessas áreas para efeito de conservação de água
ela precisa levar em conta a complexidade de que em cada ponto você tem aquela figura que seria o gestor daquele processo, que seria o cidadão que está ali. E não importa em que condição que ele está, um pequeno produtor, médio, grande, se está produzindo ou não. Ações de revitalização de áreas degradadas apresentam longo prazo de maturação até o restabelecimento das condições de equilíbrio e de sustentabilidade que existiam antes. O planejamento dessas atividades de recuperação florestal devem ter acompanhamento em todo o processo. Não pode haver contaminação dessa água ao longo dos canais, né, e dentro dos reservatórios, né. Para você evitar isso, aí vai ser um problema grande também. Você controlar que não haverá lançamento de esgotos nos rios afluentes que vão receber a água da transposição. O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do São Francisco, elaborado em parceria com a ANA, fez levantamento das demandas atuais e futuras de captação de água na bacia. O consumo atual está em torno de 91 metros cúbicos por segundo. Para 2025, a análise previu um consumo de 265 metros cúbicos por segundo para uso humano, na agricultura, industrial e animal. Se pegar os reservatórios mais importantes, o número são quase 50 reservatórios que vão ser conectados com os dois eixos da transposição. Então você precisa coordenar a operação de todos esses reservatórios com a disponibilidade de água do Rio São Francisco. No próximo bloco, a importância econômica do Rio São Francisco por onde passa e a influência na vida da população que mora por perto. Já já. O Velho Chico é vital para o desenvolvimento de toda essa região. Por onde ele passa, gera alimento, desenvolvimento, trabalho e a garantia de não ter que abandonar essa terra em busca de uma vida melhor. Nós já estamos vivendo, né, em todo o Nordeste, o fenômeno do êxodo rural. Então, nossa cidade já tem 82% da população urbana. Com a transposição das águas do São Francisco, as autoridades acreditam que a segurança hídrica vai permitir o desenvolvimento da região e trazer novas oportunidades econômicas. Se credencia para outros tipos de produção, como a própria criação de animais em confinamento, a própria avicultura. Então, outros polos de desenvolvimento certamente estarão com a sua garantia aqui no semiárido. O São Francisco, conhecido como Rio da Integração Nacional, está entrelaçado à vida das pessoas. Do rio vive o pescador, o sertanejo, o turismo, a indústria e a agricultura. A sertaneja Lúcia Fátima lembra que os pais sustentaram e educaram os filhos com o trabalho do sítio, mas que quando faltava chuva, o poço secava e a vida ficava ainda mais difícil. Se não chovesse, naquele ano a dificuldade era grande com a água. Aí a gente tinha que buscar essa água bem mais longe, né, bem mais distante, carregava água na cabeça, né, com aquelas latas d'água. Por isso é grande a expectativa com os resultados da transposição. Mas o Comitê da Bacia do São Francisco, crítico da real utilidade do projeto, defende que os termos da outorga sejam respeitados. Garantir que os termos da outorga que foi dada para os canais da transposição, esses termos sejam rigorosamente respeitados. Segundo, contribuir para que haja um uso racional da água, da transposição. Terceiro, fazer ver às comunidades, ao poder público e aos usuários das bacias receptoras do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e até de Pernambuco, que agora eles passam a fazer parte da grande família franciscana, tanto para o bônus dessas águas, como também para o ônus, O prefeito de Salgueiro, no interior de Pernambuco, diz que garantir a qualidade e o acesso à água na zona rural
tanto para o abastecimento como para a produção, é essencial. Mas também deve-se olhar para a população urbana. O município fica no curso do trecho norte do projeto. Garantir também a água nos setores urbanos, inclusive para a expansão de novas oportunidades. A transposição cuida da demanda, mas a tarefa de cuidar da qualidade e quantidade de água é de todo mundo. Não adianta querer cuidar de gestão de água só com mecanismos formais, mecanismos governamentais. É preciso que os cidadãos, em todo momento, em todo lugar, tenham uma melhor relação com a água. As autoridades no assunto entendem que a forma como a população vive e o conhecimento da realidade local são princípios básicos para a conservação dos recursos disponíveis na natureza. Agora, claro que a intervenção humana no semiárido ela tem sido muito maléfica. A gente tem muita área de desmatamento de caatinga. Então, na medida que você desmata, você perde a capacidade de acumulação de água. Senão, nós estaremos levando esperança vã para pessoas que nunca vão ter acesso à água da transposição. Mesmo com os problemas, a esperança continua sendo de que quando o projeto for concluído e entregue, ele vire uma página de décadas, de séculos de sofrimento. Quando os nossos irmãos nordestinos verem aquele canal passando na sua porta, na sua propriedade, perenizando rios, riachos, canais e enchendo açudes, você vai ver que emoção que eles vão ter. Nós aqui nos emocionamos, imagine eles lá. No próximo programa, Eu Fiscalizo, Participação Popular. Vamos falar de como você pode fiscalizar e participar das decisões administrativas do país. Até lá!